Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver
recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos à casa do Mestre Jesus. Essa casa espiritualista, simples e humilde, assim como era Jesus, que usava suas roupas com sacos de arroz, caminhava em um chinelo de couro e saía na sua peregrinação buscando, encontrando, conversando, acalentando a cada irmão perdido que ele encontrava pelo caminho. E nós que temos a oportunidade de estarmos nesse momento reunidos, nesse momento de estudo, de aprendizado, de evolução, temos que agradecer a Deus as oportunidades que Ele nos dá em todos os sentidos da nossa vida. Muitas vezes nós nos deixamos levar por uma tristeza involuntária, por um sentimento inexistente ou por um pensamento que quer fazer com que você desça ladeira abaixo. E não é o momento de permitir. Estamos numa fase de transição planetária. Estamos numa fase onde não nos cabe mais buscar o isolamento e a solidão, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. E o irmão Dimas, essa noite, vai falar um pouquinho sobre isso também. Quem está chegando à casa pela primeira vez, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, acolhido pelo Mestre Jesus, que Ele nos conduza nesta noite e que nós sejamos potentores da sabedoria, da intuição, do que iremos ouvir, do que iremos aprender nessa noite. Quem chega a primeira vez à casa, gostamos sempre de lembrar que as imagens, tanto nas paredes como no nosso altar, são apenas para lembrar que todos os filhos de Deus são bem-vindos a essa casa. Aqui a nossa religião é o amor. A religião do Cristo era o amor. E é essa que nós pregamos aqui, sem distinção. Todos, irmãos em Cristo, filhos de Deus, são bem-vindos a esta casa. Quem gostaria de abrir o Evangelho? Adai. Não deu nem tempo hoje. Hoje não deu nem tempo. Lembrando que a palestra é reprisada na Rádio Filhos da Luz amanhã, à 13h. Inclusive, boa noite também para os irmãos que estão ouvindo pela rádio nesse momento, conectados com a gente. Para ouvir é só acessar o nosso site, casafilhosdaluzguaramirim.com.br. E a palestra, então, é reprisada à 13h amanhã. E em outros horários também, no decorrer da programação. Lembrando que no final da palestra, o irmão Dimas dará 10 minutos para perguntas e comentários, participação. Então, quem quiser formatar alguma pergunta, fazer algum comentário, os últimos 10 minutos da palestra serão para este fim. A nossa irmã abriu no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, item a piedade lá no item 17. Eu vou pedir que a Fabi faça a leitura. Em seguida, a irmã Bia chega com o seu comentário e o Dimas, então, vem com o nosso bate-papo, a nossa palestra dessa noite. E eu desejo uma boa palestra a todos. Fabi, boa noite. Boa noite a todos. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamo que lhes aplicais sobre suas feridas, e quando, por doce simpatia, vindes a lhe restituir a esperança e a resignação, que encantos experimentais. Esse encanto é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é do amor. O amor é do devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos,
Dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, beneficência e ao amor de vosso próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos faz estender a mão segura e vos arranca simpáticas lágrimas. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos, que se distanciam dos aflitos, porque a visão de sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto à piedade, está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento, com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica mais celeste precursora da caridade, essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordels, 1862. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite também a todos que estão conectados através da Rádio Filhos da Luz. Estamos aí para mais uma noite de estudos, de conhecimento, né, para a nossa evolução, para a nossa melhora como seres espirituais que somos, né, tendo essa experiência aqui na Terra. Então, a nossa irmã abriu aqui o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, no item 17, onde fala sobre a piedade. E o que esse evangelho nos vem trazer sobre o significado dessa piedade? Não um significado como ter dó, né, ter pena, mas um significado, a piedade como uma virtude que nós precisamos adquirir enquanto aqui na Terra, né? Nós estamos aqui para adquirir virtudes. E a piedade é a irmã da caridade, ou seja, caridade é quando nós conseguimos praticar a benevolência, a indulgência e o perdão aos nossos irmãos. E a piedade, ela vem ao lado da caridade, porque quando nós conseguimos nos condoer com a dor do nosso próximo, então nós temos piedade, né? Nós estamos preocupados em auxiliar, em estender a mão àqueles que passam por dificuldades, sejam essas quais forem, né? Aqui no orbe terrestre existem vários tipos de dores onde nós passamos. Podem ser dores materiais, espirituais, né, emocionais, dores físicas através das doenças, onde cada um de nós está quitando seus débitos, né, está nos realinhando com as leis divinas através dessas experiências. Então, Jesus nos trouxe, né, o Consolador prometido por Ele lá há 2000 anos atrás, onde Ele veio trazer as suas mensagens de amor, de caridade, para que nós, humanidade, né, nós aqui na Terra, pudéssemos ter esse impulso, né, um encorajador para que a gente vencesse todas essas provas aqui com mais serenidade, com mais equilíbrio. Porque é o que acontece quando nós buscamos esse conhecimento para a nossa vida na doutrina espírita. Vamos alimentando a nossa alma, o nosso espírito com esse conhecimento e nós vamos vendo tudo com outros olhos, com outro ponto de vista. Então a gente vai entendendo o porquê, né?
o porquê daquela dificuldade na família, né? Às vezes no trabalho, tudo que nós estamos, cada um, passando para construir um ser melhor, né? O intuito nosso de estar aqui na Terra é nos tornarmos espíritos melhores. E quando nós conseguirmos ter dentro de nós, né, essa piedade da qual o Evangelho fala, nós já estamos conseguindo ter uma grande melhora, uma grande conquista para a nossa alma, onde a gente deixa o orgulho de lado e consegue olhar os nossos irmãos, né, como sofredores, assim como nós, imperfeitos, assim como nós. Então, é um esforço diário, né? Aos poucos a gente vai conseguindo vencer isso, aprender, praticar e melhorar a nossa vida. Então, que a gente possa levar essa mensagem, né, na noite de hoje, que o Evangelho nos trouxe, refletir sobre ela. E agora eu convido o irmão Dimas para vir falar sobre solidão, né, na era da conexão, né, onde estamos todos conectados aí, né, e ainda existe solidão. Quem sabe seja esse um clique para o despertar espiritual. Então, Dimas, fique à vontade. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a todos vocês por vocês estarem aqui, disponibilizarem o tempo de vocês para vir aqui escutar uma palestra, uma palavra amiga. E também a todos os ouvintes da rádio que estão conectados. Sejam todos muito bem-vindos para essa noite. Falar de solidão numa era de conexão, né? Quem diria? Estamos constantemente conectados, antenados com as notícias do mundo, com tudo que está ao nosso redor, mas ao mesmo tempo inseridos num contexto muito preocupante no mundo inteiro, que é a solidão, e que vem aumentando os índices, os números cada vez mais, e de uma certa forma está preocupando todas as autoridades de saúde, e não só as de saúde, mas também como um todo, no olhar humano e de se perceber um ao outro, quem está do nosso lado, quem convive conosco. Eu vou começar a palestra com números. Hoje eu venho com papel, gente, porque eu não ia decorar isso tudo. Dados técnicos sobre a solidão. A solidão, na verdade, é uma percepção subjetiva de estar socialmente isolado, mesmo que a pessoa esteja rodeada de gente. Mesmo que ela esteja rodeada de gente. Ela não é o mesmo que estar fisicamente sozinha. É sentir falta de conexão emocional e pertencimento. Talvez alguns de nós já se sentiu assim. Eu sou um deles. Tá? Os dados globais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a solidão é considerada uma epidemia global. A OMS, em 2023, a OMS criou em 2023 uma comissão sobre conexões sociais, reconhecendo que a solidão traz riscos sérios à saúde pública, especialmente após a pandemia. Os efeitos na saúde. A solidão prolongada está associada a vários problemas de saúde. Aumenta em até 29% o risco de doença cardíaca. Aumenta em 32% o risco de derrame cerebral, o AVC. Está ligada a maior risco de depressão, ansiedade e suicídio. Afeta o sono, o sistema imunológico e até a função cognitiva, como a memória e o raciocínio. Tem impacto comparável ao de fumar 15 cigarros por dia, segundo o estudo da Universidade de Howard. A solidão no Brasil. Uma pesquisa do Datafolha de 2022 mostrou que 34% dos brasileiros dizem se sentir sozinhos com frequência.
Isso em 2022, estamos em 2025. Talvez esses números já tenham mudado. E eu acredito que tenham mudado para mais e não para menos. O sentimento é mais comum entre os jovens entre 16 a 24 anos e também entre os idosos acima de 60 anos de idade. O uso excessivo das redes sociais aumenta a percepção de isolamento, especialmente entre os adolescentes e entre jovens adultos. O impacto da solidão no cérebro. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que o cérebro de uma pessoa solitária reage de forma diferente a estímulos sociais e emocionais. Áreas ligadas ao estresse e à autocrítica ficam mais ativadas, o que reforça o ciclo da solidão. Solidão não é estar sozinho. Solidão é se sentir sozinho. Trouxe até o celular junto para a gente olhar bem direitinho para ele. Quantas vezes nós estamos mais conectados com isso aqui do que com a pessoa que está sentada na nossa mesa? Que está sentado na sala, que está brincando ali no chão. Quantas vezes isso aqui é mais importante do que qualquer outra coisa? Quem daqui acorde de manhã cedo, a primeira coisa que vai fazer vai ser olhar no celular. Vamos levantar a mão? Não precisa, né? Porque a gente faz. Está no automático, né? Já cobre os olhos, vamos ver as notícias do dia. E vamos ser bem sinceros, na maioria das vezes a primeira notícia não é a mais agradável, né? Nós retornamos do plano espiritual num desdobramento lindo que tivemos durante a noite, cheio de informações que recebemos de lá. Acordamos de manhã cedo, o despertador tocou, ótimo, o celular é um despertador. Beleza. Veio lá, tocou, desligou, vou continuar meu dia. Mas não, desligo e eu vou ler. Fulano de tal se matou, não sei o que, meu Deus, pronto, já começou. E tudo aquilo que tu viveu lá em cima, antes de tu voltar para o corpo de manhã cedo. Acabou. Porque essa vira notícia. Daqui você já vai levar para outra pessoa. Ou vai até compartilhar com outra pessoa. Dali vira o assunto do dia, talvez. E dali você começa a entrar numa corrente de notícias que não fazem ou não vão te acrescentar muita coisa para a vida. Conhecimento é bom. Eu soube do acontecido. Ótimo. Talvez eu não preciso propagar isso, levar isso adiante e fazer isso uma questão diária na minha vida. Quer saber o pior grupo... Eu vou falar, desculpa, mas eu vou falar. Quer saber o pior grupo de WhatsApp que existe? O das notícias ruins, dos acidentes. Aí você para e começa a pensar, eu preciso disso? Sinceramente falando, a gente precisa de notícia ruim o tempo inteiro? Se a gente busca uma caminhada de evolução espiritual, de entendimento sobre a vida, para olhar para a vida com mais abrangência e iluminação e entendimento, por que eu busco a necessidade de buscar notícias ruins o tempo inteiro para a minha história? Se nós somos, e isso todos nós escutamos o tempo inteiro, seja dentro de uma casa espírita ou seja dentro de uma outra religião, a gente sempre vai escutar que a gente é energia, a gente é vibração. Se somos vibração, se recebemos notícias boas, vibramos feliz, a nossa aura muda de cor, a nossa vibração é outra. Nos bloqueamos para coisas mais densas, energias mais densas. E quando a gente entra num processo de energia ruim, de notícias ruins, a gente baixa a nossa vibração. E a gente se torna alvo fácil de energias mais densas. Pensamentos ruins. Dimas, mas o que isso tudo tem a ver com solidão? A gente começa a se esquecer de si mesmo.
quando a gente vive muito dentro disso aqui. A gente virou muito refém das redes sociais, no quesito de que a gente precisa seguir um padrão. Qual é o padrão que a gente precisa seguir? O do corpo perfeito, da beleza infinita? Quantas vezes nós perdemos tempo olhando para coisas fúteis? E quantas vezes nós ganhamos tempo com coisas que realmente importam aqui? Por que a internet veio para o mundo? Porque a espiritualidade trouxe essa ferramenta, que para lá já é muito mais avançada do que aqui, né? Aqui a internet é algo bem ultrapassado para o plano espiritual. Mas por que essa ferramenta chegou para o mundo? Para que houvesse a disseminação do entendimento, para que as pessoas usufruíssem das informações que ali estavam para a sua evolução e assim melhorassem. Mas, do mesmo jeito que vem a luz, acaba vindo a sombra. Porque vivemos em que mundo de dualidade? Luz e sombra, o tempo inteiro. Então, se há luz em um aspecto, há sombra também. E automaticamente a espiritualidade inferior utilizou a mesma ferramenta para disseminar coisas ruins. Não só notícias, né? Mas vídeos ruins, não vou entrar nesses termos porque a gente não precisa, é só a gente colocar a cabeça para funcionar que a gente já chega lá. Então, se existe um vídeo edificante, existe um outro vídeo que não é tanto assim. Qual dos dois a gente vai? Aonde a gente perde mais tempo? Qual deles a gente dá mais foco? Então, a internet chegou no mundo como um processo para que a gente evoluísse e buscasse entendimento sobre nós, dentro da nossa trajetória na Terra. Somos seres, somos espíritos eternos, buscando uma experiência dentro da Terra de evolução. É uma passagem. Estamos aqui de passagem. Quando a gente começa a olhar muito para um padrão que existe dentro de um contexto social, a gente às vezes se coloca dentro desse perfil e diz que eu preciso seguir isso. Eu preciso ter tantos mil seguidores para ser alguém. Eu preciso de tantos likes porque não sei o que, não sei o que. Eu preciso disso porque aí eu sou vista. Não se torne refém disso. Vocês sabem por quê? Porque esse é o start para a solidão. Porque a partir do momento que tu não tiver mais like, a partir do momento que você vê teus seguidores te abandonando, qual é o sentimento que vem? O que eu estou fazendo de errado? Por que as pessoas não estão mais me curtindo? Por que não tem mais joinha, likezinho para mim? O que eu falei de errado? O que eu fiz de errado? Parece bobo eu estar falando isso, mas isso é a realidade de muita gente. E essas pessoas, elas criam um mundo por detrás disso daqui que se isolam. Elas se fecham nesse mundo. E tudo gira em torno disso. Elas esquecem as pessoas ao redor. Sabe quando a gente começa a perceber isso? Quando a gente está sentado na mesa com uma pessoa que a gente ama, ou com as pessoas que a gente ama, e a gente perde mais tempo em fotografar quem está na mesa e mandando lá na rede social e vendo quem é que está curtindo, do que realmente você estar ali, aproveitando o ambiente com essas pessoas, numa conversa legal, num papo bacana. E isso já é a realidade de muitos de nós. Não sou diferente de vocês, também já fiz muito isso. Hoje, bem menos. Muito menos. Minha mãe está aí para dizer isso. Muito menos. Hoje é minha ferramenta de trabalho. Ponto e acabou. Preciso ter vida social? Preciso. Vamos lá, voltem a 30 anos atrás. 20 anos atrás. Como era? A gente não tinha muito mais conexões uns com os outros? Por que esse número aumentou tanto
de alguns anos para cá. Porque não existe mais conexão com as pessoas, pessoal. As pessoas não se conectam mais, as pessoas não se conversam mais, as pessoas não se sentem mais. Se Jesus chegasse aqui hoje e andasse sobre essa terra e tivesse um celular na mão, talvez vocês nem iam perceber que era o Mestre. Talvez as palavras que ele traria seriam ignoradas. Assim como quando Jesus chegou lá atrás, eles esperavam o Messias. E por quantas regiões ele foi ignorado? Porque não entenderam as palavras dele. Talvez, se viesse hoje, a gente iria entender essa volta dele? Será que ele já não está no meio de nós? Será que ele já não está aqui fazendo o movimento e ainda a gente nem percebeu porque a gente ainda está atribulado às questões mais fúteis da vida? Sabe o abraço quando a gente recebe aqui na porta? Sabe quantas pessoas que chegam dentro de uma casa espírita ou dentro de um ambiente e recebem um abraço, para eles é a cura verdadeira? Talvez não seja problema de vocês, mas de algumas pessoas, elas não têm esse abraço. Elas têm maridos, eles têm esposas, têm filhos, mas não se falam, não se abraçam, não se veem, são solitárias. Aí chega num ambiente desse, ela é vista. Jesus, quando caminhava na Galileia, se encontrou com uma mulher samaritana, um judeu e um samaritano. Você sabe a história da Judéia, que foi dividida na época, porque os samaritanos e os judeus, é que, na verdade, imagina Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, querendo ser um país e o resto do Brasil outro país. Assim era a Judéia e era o Samaria, né? A Samaria. Então, os judeus e os samaritanos não se falavam. E aí chegou um dia que Jesus queria atravessar até o outro lado e teve que passar. Ele podia passar por outra região, mas ele queria passar pela Samaria. E ele foi e encontrou do lado de um poço uma mulher. E essa mulher estava indo buscar água no horário do meio-dia. Era o horário mais quente para buscar água. Sendo que as mulheres buscavam água de manhã cedo, quando acordavam, no nascer do sol. E por que aquela mulher foi lá buscar água ao meio-dia? E encontrou Jesus ao lado do poço. E Jesus conversou com ela. Jesus a viu. Jesus trouxe pertencimento a essa mulher. A água que Jesus trazia para ela matava a sua sede de várias gerações. E o que Jesus fez com ela? O que ninguém nunca fez. Deu atenção. Deu voz. E o que aquela mulher fez? Correu para a cidade e espalhou que o Messias estava ali. Encurtando a história. Para uma pessoa que não falava, de repente ela se encontrou. Por que ela se encontrou? Porque ela percebeu que dentro dela existia vida. Quantas vezes, no momento atual da nossa vida, da nossa trajetória, a gente se sente sozinho, escondido, isolado. E sabe o que é mais preocupante?
que nós entregamos muitas das vezes o celular para os nossos filhos, que ficam ali horas dentro do celular, sem perceber as conexões ao redor, sem um pai para brincar, sem uma mãe para dar atenção. O filho está entretido, né? E o dia que ele não tiver? Vai no berreiro, né? Cadê as conexões? O que será dessa criança no futuro? Cadê o social? Cadê a vida em sociedade? Onde estão as conexões com as outras pessoas? O olhar no olho, o ouvir, o tocar, o abraçar. Vocês já perceberam quantas crianças são avessas à sociedade? Não querem toque, não querem abraço. Algumas pessoas confundem isso com... Qual é a doença do século nas crianças hoje? Autismo. Algumas confundem o antissocialismo com autismo. Autismo é uma coisa, né? É um entendimento um pouquinho mais profundo. E algumas crianças, na minha visão, existe às vezes um antissocialismo por parte delas. Por quê? Porque não existe esse convívio dentro de casa também. É ali que nós precisamos também tomar cuidado. Somos nós que estamos trazendo essa criança para o futuro, trazendo para o convívio social. A solidão, ela também pode ser vista como um momento de reconexão com a espiritualidade, com Deus. Porque é nos momentos de solidão que a gente também se conecta ao espiritual. Os dados que nos falam sobre os isolamentos, sobre as dificuldades, por exemplo, dos idosos, quando chegam dentro da aposentadoria, que não têm mais o trabalho, que se sentem sozinhos, porque muitas vezes não se sentem mais úteis e se isolam. Ou questões com doenças que acham que não são mais capazes de lidar com as coisas, a perda de entes queridos, de pessoas que perdem entes queridos e se isolam dentro do processo da perda e vivem essa solidão. Assim como questões de gênero, que também fazem as pessoas e empurram as pessoas para dentro do processo de solidão. Por medo do julgamento, do ser apontado. E esse é um dos períodos que eu vivi dentro da minha solidão. Por medo das pessoas me apontarem, por medo das pessoas me julgarem dentro da minha opção, dentro daquilo que eu queria viver dentro da minha vida. Vivi momentos sozinho, por incompreensão, por medo de falar. E muitos são assim. A perda de entes queridos leva muito a isso. As pessoas que perderam pessoas queridas próximas, um companheiro da vida, uma companheira da vida, um filho, uma mãe, um pai, às vezes levam a esse processo do isolamento. O luto é necessário. Precisa-se viver o luto. É uma coisa que não deve ser cortada de uma pessoa. Mas quando isso se estende por muito tempo, é necessário uma atenção especial sobre essa pessoa. É necessário que ela seja vista, ela seja acolhida e que se escute as dores dessa pessoa. Ah, Dimas, mas quando eu estou dentro disso é difícil. Eu sei que é difícil. Eu já passei por isso. Mas quando você tem amigos que te fornecem o ombro para ser ouvido e não mensagens de apoio, é diferente. Se hoje, no dia de hoje, você tem uma pessoa que você percebe que precisa de ajuda,
que precisa de um ombro, não forneça para essa pessoa o ombro digital. Forneça para essa pessoa o ombro físico. Vá lá, conversa com essa pessoa, chama ela para tomar um café, chama ela para sair, ouve ela. Não é você falar, é você ouvir a pessoa mesmo que ela fala 2 palavras. Numa tarde de 5 horas. Mas tenha certeza que esse muito para você, ou esse pouco para você, é muito para ela. Porque você esteve ali, presente, do lado da pessoa. E isso se repete para pais ausentes dentro de casa. Olha que forte isso. Pais ausentes dentro de casa. Peguem seus filhos, ou brincar com seus filhos. Senta no chão, brinca com eles. Dá atenção. Esposas ausentes dentro de casa. Sai do celular, dá atenção para o teu marido. Maridos ausentes dentro de casa, deem atenção para suas esposas. Trabalhem nisso. Já foi falado em palestras sobre os vícios. Para que isso aqui não seja uma coisa que vai fazer com que você, lá na frente, entre num processo dos números de 32% de AVC. De solidão, de tristeza, de suicídio. Ainda há tempo da gente mudar as coisas, ainda há tempo da gente remediar as coisas. E quando a gente está no processo de solidão, busque a Deus. Busca uma meditação, busca uma oração. Você nunca está sozinho. Para quem está aqui, para quem está ouvindo, que perdeu algum ente querido, faz pouco tempo ou faz muito tempo, os laços continuam. Só está do outro lado. Não está mais aqui fisicamente, não está mais aqui presencialmente, não está mais aqui para abraçar, não está mais aqui para conversar contigo, não está mais aqui para xingar, mas está ali do outro lado, te ouvindo, te sentindo. E pode ter uma certeza, e isso é para todas as pessoas, se essa pessoa lá do outro lado sente tudo que você está vivendo aqui, e se quando essa pessoa estava aqui, você era uma pessoa feliz, você acha que essa pessoa iria gostar de ver você triste nesse momento? Não, né? Se sempre foi feliz, por que agora é para estar triste? Ah, porque não está mais, mas ele está. Está vivo dentro de você, está vivo dentro do teu coração, está vivo do outro lado. O reencontro vai acontecer mais cedo ou mais tarde, vocês vão se reencontrar. Acalenta teu coração. Tenha essa certeza dentro de vocês. A gente é um ser eterno. E haverá um momento que a gente vai se reencontrar com todos os que foram. E é isso. E é isso que a gente precisa viver. É isso que a gente precisa olhar. Você não está sozinho. Se está muito difícil dentro do teu processo de solidão, se está muito apertado dentro de você, busque ajuda. Olha quantas pessoas estão aqui ao seu redor nesse momento. Quantas pessoas que podem aqui nesse instante te abraçar, te ouvir. Sabe onde acontecem muitas curas também que as pessoas menos imaginam? Por exemplo, aqui na casa, quando as pessoas às vezes estão esperando ali para fazer a terapia e que às vezes 1 ou 2 pessoas se juntam e se conversam. Às vezes o que um fala para o outro é a cura que alguém estava esperando curar, escutar. Acontece isso também. Nada é por acaso. Mesmo se você está vivendo esse momento de solidão nesse momento, é também para você parar e prestar atenção em você. Às vezes é a tua alma berrando para ser ouvida. Ouça com carinho.
Solidão é um estágio, né? É um estado, na verdade. Eu estou no processo de solidão. Não é a solitude que eu vou voluntariamente para um processo de isolamento. Entendem a diferença? Solitude, eu vou para um retiro, eu quero ficar sozinho. Isso é solitude. Solidão é um estado. É um sentimento, é se sentir sozinho, mesmo com muita gente ao redor. E como que eu consigo sair desse processo? Orando, trabalhando. Está vendo esse trabalho magnífico dentro dessa casa? Você pode estar aqui, ajudando as pessoas. Você pode estar aqui auxiliando, trazendo um chá, abraçando a pessoa na porta, tirando o sapatinho dela lá quando ela entra na terapia. Você pode fazer qualquer coisa. Porque isso vai fazer com que você esteja presente, pertencente. E aí você começa a se ver novamente. Assim quando Jesus viu a mulher samaritana. Quanto tempo faz que você não se olhou no espelho? Você se enxerga no espelho. Mas quanto tempo faz que você parou? Vamos lá, nem vou ser muito rude com vocês. 1 minuto olhando nos teus olhos no espelho. O certo é 5 minutos para mais, né? Mas quanto tempo faz que você não parou 1 minuto para você olhar no fundo dos teus olhos e você se ver? Alguém já fez live no celular? Não? Fazer live no celular é a coisa mais incrível que existe, né? Porque você está falando para você mesmo. Você já percebeu? Porque aparece a tua imagem na tela, né? Você está falando, você aparece na tela. Aí você está falando para você. E você está falando nos teus olhos. Na pandemia eu fiz muita live com um contexto de trabalhar a palavra, né? Levar o evangelho adiante através das lives. E sabe o que foi o mais importante para mim? Eu olhar nos meus olhos todos os dias, quando eu fazia live. Eu me via. E era como se eu estivesse fazendo a palestra para mim, me vendo. Façam isso de manhã cedo quando vocês acordam. Deem bom dia para vocês. A gente dá bom dia para os outros, mas você já deu bom dia para você quando você acorda? Bom dia, Dimas. Tudo bem? Como foi sua noite? Foi ótima. Vocês não convidam mais esse louco para ficar aqui na frente falando, não? É se reconectar com vocês, gente. Sair da solidão é se reconectar com a tua essência. É se reconectar com você, é você se reencontrar. É você perceber aonde você se perdeu em algum momento da tua história. E o que eu preciso fazer agora para voltar para dentro de mim? Eu preciso me encontrar. Eu preciso ver aonde que eu estou dentro desse deserto interno que são os meus sentimentos. Porque a tua ausência daqui a pouco vai ser preenchida com outras coisas, com vícios que são desnecessários. Porque você vai tentar se encontrar aqui dentro com coisas fúteis, e isso não é o essencial. O essencial é você se olhar, e você se perceber, e você se encontrar. É levantar a mão, ter a humildade de dizer, eu preciso de ajuda. Ser humilde de perceber que, eu não posso mais viver dessa forma. Eu preciso sentar e conversar, de você pegar e dizer para tal pessoa, você tem um tempo, posso ir ali conversar contigo? Faça, enquanto que você tem tempo. São essas reconexões que a gente precisa. Sair desses números absurdos que estão aumentando cada ano mais. A gente está se matando com cigarro invisível. Entenderam? A solidão é como se a gente fumasse 15 cigarros por dia.
Os malefícios da solidão fazem com que a gente entre dentro desse processo como se a gente estivesse fumando 15 cigarros. E a gente não quer isso. A gente quer voltar para nós mesmos. Se reencontrar. Nas minhas andanças de solidão, eu encontrei ajuda em ombros amigos, que ouviam a minha história, que sentavam do meu lado e eu podia desabafar com essas pessoas, sem medo, e dizer a minha verdade. Essa é a minha verdade, porque eu tinha o medo do julgamento da família. Eu tinha medo do julgamento das pessoas mais próximas a mim. Sendo que muitas vezes a gente cultiva essa amizade, mas eu tinha medo de me expor. Medo de ser vulnerável perante os julgamentos. E eu fui buscar ajuda. Eu engoli o meu orgulho eu dei o primeiro passo e fui buscar ajuda. E hoje eu estou aqui. Talvez eu não estivesse, se eu não tivesse tomado essa iniciativa de me encontrar novamente. E eu fui em busca de mim mesmo. E se esse é um momento que você está atravessando, vá em busca de você mesmo. Vá se reencontrar. Vá se reencontrar dentro desse deserto, dentro desse vazio que está aqui. Ó. Você vai se achar. E começa a fazer o exercício de olhar nos olhos todos os dias, no espelho de manhã cedo, e dar bom dia para você. Exercício para amanhã cedo. Eu espero que essas palavras possam ter tocado o teu coração. Hoje foi uma palestra mais direta, né? Mais assertiva, digamos assim, mas tocando lá dentro. Porque às vezes é necessário que a gente escute algumas coisas que realmente façam a gente despertar e olhar diferente para a nossa história. Então, agradeço a vocês por esse tempo. Eu vou pedir para quem quiser fazer perguntas, pode fazer. Estou aqui para responder, dentro da medida do meu alcance. Quem quiser perguntar, o Yuri está com o microfone lá. Só levantar a mão. Nossa, o silêncio é a resposta. Gente, a palestra foi séria, mas eu não estou sério não, tá? Pode perguntar. Senão eu vou continuar a falar. Ninguém? Então, vamos lá. Ninguém está sentindo solidão não, aqui, né? Isso é importante, viu? Eu tenho aqui a participação da Samara, e ela diz: boa noite, primeiramente gratidão pelas palavras, estamos acompanhando de casa hoje, e eu gostaria de falar que às vezes muitas pessoas não esperam palavras, e sim um abraço longo e apertado, onde elas se sintam acolhidas e possam desabafar de forma tranquila. Gratidão. Bem, isso mesmo. Às vezes, palavras não são tudo, né? Os gestos contam muito mais, né? Então, que nem eu falei aqui, uma das coisas que, quando eu entrei para a casa espírita, uma das coisas que mais me tocou no começo foi realmente o abraço. Esse acolhimento, né? É como se dissesse: cara, que bom que você está aqui. Sabe, aquele abraço. E você sempre... Uma pessoa que nunca te viu na vida. Uma pessoa que não te conhece. E ela abre os teus braços e diz assim: que bom que você está aqui. E isso para mim foi uma salvação muito grande. Nos momentos que a gente talvez estivesse precisando de um conforto no coração. Né? A gente às vezes tem um dia atribulado, a gente tem um dia que não foi fácil, a gente deu tudo errado, e de repente vem alguém que dá um abraço e diz assim: está tudo certo. Está tudo bem. Amanhã é outro dia. Amanhã você faz. E se de novo não der certo, não faz mal. Leva como experiência para a vida. Tenho aqui a participação da Mônica, e ela diz: Dimas, vejo muitas crianças que hoje não têm alegria de viver. Podemos relacionar isso a excesso de internet e
pouco brincadeiras na rua? Pode se correlacionar, sim, né? Então, eu vejo muitos, pode ser que isso não seja o caso de nenhum de vocês, né? Mas eu vejo muito, e talvez seja a impressão de muitos de vocês, eu vejo muitos pais virtuais, né? Eu entrego o celular, porque aí eu não preciso estar ali a todo momento com a criança, e ela se entretém com o celular, com os vídeos, com as coisas ali, coisa e tal. E as conexões com as outras crianças, o brincar com as outras crianças, o estar ali com as outras crianças. Então, agora tem alguns estados e algumas escolas que já proíbem as crianças de entrarem com o celular dentro da sala de aula. Fantástico! Estamos voltando lá para trás, onde que as crianças começam a se conectar com elas se verem e viverem em sociedade, e viverem em harmonia. E terem as briguinhas das crianças, e está tudo certo, e é isso mesmo. Lembra quando a gente estava na escola, né? Eu estou com 49 anos, quase 50, então os da minha idade, lá atrás, quando a gente esperava a hora do recreio para correr, para brincar, Gente, eu fui esses tempos para uma escola fazer uma palestra, deu a hora do recreio, foi todo mundo para o celular, criança de 7, 5, 6 anos, todo mundo lá... falando com o pai, falando com a mãe, não sei o que, cadê a gritaria das crianças? A gente não escutava. Tinha poucas crianças que ali estavam, tipo, de 100 crianças, talvez tinham 20 crianças que estavam ali brincando, as outras 70 estavam no celular, gente. Oi, o que é isso? Onde está o contato com as pessoas? E isso começa a se refletir para o futuro. Sim. Porque perde essas conexões. Daqui a pouco, a casa espírita precisa de mais espaço porque as cadeiras precisam ficar afastadas. Porque não pode mais estar assim juntinho, porque se eu encostar na outra pessoa, meu Deus, porque a gente começa a virar antissocial. Aí daqui a pouco não tem mais palestra física, aí daqui a pouco é só no celular, porque as pessoas não querem mais sair de casa. Gente, hoje parece que a gente está falando uma coisa absurda. Se nós não revermos isso, com o passar do tempo, isso é aqui, em menos de 5 anos a gente está vivendo isso. Tem gente que não quer mais fazer compra no mercado, tem gente que não compra mais nada fora da internet. E a lojinha do teu bairro que está ali, precisando. E a padaria do seu João que está precisando. E o mercadinho lá atrás, e aquele lá atrás. Internet é legal, tem coisas que eu compro muito pela internet também. Mas não deixo de valorizar as coisas que estão ali do meu lado. Vamos botar um pouco de consciência nisso tudo. Nesse sentido, da vida. E de perceber que criar conexões são necessárias. E é uma tendência das crianças hoje estarem mais dentro do celular ou não? Claro que é. Deixam de brincar porque isso daqui é mais importante. Quantas imagens passam em 30 segundos no nosso cérebro? Vai buscar informação na internet para você ver. O quanto de lumens, de quanto de informações em 30 segundos o cérebro precisa processar dentro daquela imagem que vai passando aqui. 30 segundos. Vocês vão ficar loucos com os números que vocês vão ver. Tem gente que fica 1 hora antes de dormir no celular. Ele de manhã cedo reclama e vai para o médico e tem insônia. Estou com ansiedade. Caramba! Você não vai conseguir dormir. Não vai. É muita informação em 1 hora, gente. É muita informação. Tem mais? Tem. Tem aqui o Kleber e ele diz: percebo também que muitos casais perderam a conexão por causa do celular. Perderam. Quem daqui almoça hoje sem olhar o celular? Parabéns. Parabéns. Vocês são vencedores. Continuem assim. Continuem assim. Deixe isso aqui de lado um pouco. Vai ver a pessoa com quem você se casou. Vai conviver com essa pessoa novamente.
Sabe a tormenta toda na pandemia não foi porque as pessoas entraram no processo da pandemia, foi porque elas ficaram reclusas dentro de casa e elas tiveram que se olhar. 24 horas. Elas começaram a ver um marido que nunca mais elas viram. E uma mulher que nunca mais, meu Deus, eu sou casado com ela. Não tinha mais visto ela. Porque geralmente a gente está no convívio de casa, assim, acordado, quantas horas com o nosso marido e com a nossa esposa? De manhã cedo, talvez 1h30, 1h, vamos contar, né? Que a gente levanta, toma um banho, toma um café até sair de casa, 1h. Trabalha o dia inteiro, chega em casa no final da tarde, 6 horas até umas 9, então 7, 8, 9, até, vamos lá, até as 10 horas, 5 horas de convívio, olhando com a pessoa e conversando com ela. Aí, de repente, eu estou ali 24 horas, 7 dias por semana. Vamos lá, tirando as 8 horas de sono, quanto que sobra por dia? Então, você vivia em um dia, quantos dias de convívio? Vocês já pararam para pensar na matemática? E aí, deu o estresse todo, né? Porque as pessoas, elas não tinham mais convívio. Perdeu o convívio. Então, saiu para jantar com o teu marido, com a tua esposa, desliga o celular. Não faz mal se você não postar o prato que você comeu, o restaurante que você foi, ou que as pessoas estavam contigo. Não faz mal. Dê valor ao que importa. Dê valor a essa coisa saudável de estar ali com as pessoas que você ama. Vai almoçar, deixa o celular num lugar que não vai te incomodar. Bota lá na sala, bota em outro lugar, mas na mesa, na mesa de jantar, na mesa do almoço, não. De manhã cedo, tenha o hábito de olhar e desligar o teu celular no despertador, só. Depois, durante o dia, você vai olhando as notícias e coisa e tal. Mas logo de manhã cedo, não faça. Você está voltando de uma viagem dentro do teu espiritual. Não joga um balde de água fria logo que você acorda. Deixa assentar tudo isso. Deixa assentar essa informação. Deixa essa energia trabalhar em você. Durante o dia, depois você vai olhando com calma e vendo o que está acontecendo ao redor. De fake news, isso aqui está cheio. Então, começa a olhar com carinho para as informações que chegam. Também não é tudo verdade que está ali, né? Então, começa a criar discernimento. Mas, sim, a separação, às vezes, pode ser isso aqui, ó. Tá? A falta de convívio entre casamentos, digamos assim, marido e mulher, muitas das vezes é o celular. Tenho também a participação da Jéssica e ela diz: boa noite. Primeiro quero agradecer pelas palavras e partilhar uma situação que venho vivendo. No meio desse turbilhão de informações, de correria do nosso dia a dia, passei por uma situação que me fez frear e desacelerar. Desde então venho sentindo uma necessidade muito grande de me reconectar com o divino a partir do silêncio e da solitude. Demorei para entender que eu precisava me desconectar do mundo para me conectar novamente comigo mesma. Isso. A solitude é fundamental. Existe um momento que você vai precisar da solitude. Você se recolher. Entendeu? Você, voluntariamente, você tirar um tempo para te ouvir. Para você sair do meio do todo e você ouvir aquilo que a tua alma, o teu espírito, a tua essência está clamando nesse momento. Isso é necessário. Às vezes isso acontece de uma maneira forçada. Às vezes a própria espiritualidade leva você para esse estágio, a esse momento de solidão ou de solitude. E faz com que você pare e olhe com carinho para a tua história. É para isso. Se você nunca parou, se você nunca tirou um tempo para você, tire um tempo para você. Às vezes não é muito, às vezes é algumas horas, às vezes é um dia, às vezes é um final de semana, mas tire um tempo para você, sem ninguém. É o teu momento. Sabe os momentos que às vezes que você vai fazer um reiki,
ao que você vem aqui na casa, passa por terapia, é o teu momento. É aquele momento que você está olhando para você, se ouvindo. Senta aqui em silêncio e ouve, percebe, desliga o celular quando você chega aqui. Para você perceber quais são os teus anseios. O que está chamando aqui dentro? O que está mais crítico aqui dentro de você? É muito essencial isso. Aí eu tenho a participação da Fran, lá de Navegantes. Ela diz: gratidão pela palestra, irmão Dimas, nos traz muitas reflexões. Aí tenho aqui a Anari, e ela diz: boa noite, meus irmãos. Eu já passei pela fase da solidão e não foi fácil, principalmente após o desencarne do meu pai. Hoje estou na fase de deixar de lado o celular para contemplar as coisas boas que Deus nos presenteia. Um nascer do sol, um céu com estrelas, uma flor no jardim. Me permito ter tranquilidade durante o dia com pequenas ações, simples, porém necessárias para uma qualidade de vida melhor e mais conectada com a espiritualidade. Essa conexão deveria ser a mais viciante, né? Gratidão pela maravilhosa palestra, Dimas. Obrigado. Os momentos de solidão, quando a gente atravessa esse momento, que a gente consegue passar por isso, e a gente olha para trás, são mágicos. De perceber o quanto de coisas a gente aprendeu dentro disso. E lembra que eu falei numa palestra que hoje eu me torno muito mais perceptivo às pequenas coisas que estão ao redor? Foram momentos assim que me levaram a olhar com carinho as coisas pequenas da vida. Porque ali tem muitas respostas. A partir do momento que você para e você começa a olhar com carinho para as coisas que estão ali perto e não para as coisas que estão longe, você começa a ter muitos insights e a tua vida dá saltos. Sabe o salto quântico? É exatamente isso. Porque tu começou a perceber que as coisas sempre estiveram do teu lado, mas tu nunca percebeu. E estar ao teu lado, às vezes pode ser teu filho, tua esposa, tua mãe, teu pai. E eles têm grandes respostas. Às vezes a gente busca isso muito longe e às vezes está ali do lado. Então, se tu tem pais vivos, fala para os teus pais: ó mãe, eu te amo, ó pai, eu te amo. Se você tem filhos, olha para os teus filhos, diz: filho, eu amo você, abraça, acolhe, enquanto que você tem tempo para isso, enquanto que estão aqui ainda no físico. Esquece as desavenças. Esquece nesse momento. E acolhe. Traz uma palavra, traz um abraço, traz um gesto, traz um olhar. É bem importante. E lembra sempre das pequenas coisas. E aí eu tenho ainda a participação aqui da Ione, que também agradece a palestra, a Suelen, a Dona Rosa e a Samara. Essas participações através da rádio. Muito bem. Tem o Márcio ali ainda? Agora é a mais difícil. Não, eu quero só fazer... Ela filtra. Eu quero só fazer um adendo ao que você falou em relação ao mundo virtual. Muitas pessoas me perguntam por que a gente não transmite a palestra em vídeo. Para que as pessoas possam assistir de casa. É exatamente por aquilo que você falou. Porque nós não queremos que as pessoas fiquem em casa. Uhum. Nós queremos que as pessoas venham aqui. Esse contato. Sim. Receber esse abraço da espiritualidade. Então, já passou várias vezes pela cabeça, né, Bia, de fazer a transmissão da palestra para o YouTube, para Instagram. Mas chega na hora a espiritualidade não deixa. É. O caminho é esse. Então, eu acho que tão cedo palestra em vídeo, não vai ter. E ter esse calor, né? A gente que está aqui na frente, a gente sente vocês. Todos vocês. E é mágico isso. Exatamente. Assim como vocês sentem um ao outro. Talvez vocês não percebam isso. Mas estar sentado aí, estou sentado bem no meio, do meu lado tem 2 pessoas estranhas, estou bem quietinho aqui no meiozinho. Mas você está sentindo a pessoa. Querendo ou não, você está sentindo. Às vezes eu faço os movimentos, tipo, abraça a pessoa que está do lado. Ainda não senti liberdade para fazer, daqui a pouco eu vou fazer. Mas sentir a pessoa, perceber, é tão importante isso. Hoje, às vezes, tipo assim, a gente chega aqui, senta, a gente não olha muito para as pessoas, não sente muitas pessoas. Quando desencarna, a gente está tudo cantando e cantarolando e correndo lá em cima, todo mundo junto. E a gente está aqui hoje
Não pensam que a pessoa que está sentada do teu lado é estranha para você. Não é. Se ela está sentada aí, é porque em algum momento, em algum ato da história de vocês, nessa vida incessante que nós temos, verdade, ó, a gente já se cruzou. Você já cruzou com essa pessoa que está sentada do teu lado, em algum momento da tua história. Nada é por acaso. Tá? E essa energia, né, que nem do Márcio, de estar aqui, de estar junto, na pandemia a gente foi obrigado a fazer isso, né, porque a gente tinha que levar essa informação. Na pandemia nós fizemos palestras só para nós ali do estúdio da rádio. Nós fazíamos uma palestra lá no estúdio da rádio, porque não tinha como se reunir. E isso é algo que, tipo, cada vez é mais. Cada vez isso vai se disseminando mais. E é muito bom. Né? Então, a gente vê que essa proximidade das pessoas voltarem para o convívio num conjunto, num geral, buscando informações o mesmo entendimento sobre algo, e essas massas elas vão se encontrando, aos poucos está retornando, saindo mais do virtual e vivendo-se isso mais no físico. Essas conexões vão começando a acontecer. Mas, que nem eu falo, você tem filhos pequenos, começa a mudar algumas condutas, começa a olhar diferente para a história dos teus filhos, de realmente olhar com carinho, de estar ali sentado, de estar presente. Você vai ver que a diferença pode ser que não aconteça no imediato, mas com o passar do tempo vai acontecer. Você vai ter um filho que vai olhar para você, você vai ter um filho que vai te abraçar, você vai ter um filho que vai dizer, mãe, pai, eu te amo, e é um filho que não vai ter um distanciamento social, nem com as pessoas ali fora, muito menos com vocês, pais, dentro de casa. Chega agora, né? Falei demais. Ah, sim. Desculpa. Boa noite a todos. Boa noite. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer pelo acolhimento, né? Há 25 anos, pouco mais de 25 anos que eu sou espírita. Comecei em Fortaleza, no Ceará, né? Hoje eu moro em Paulo Afonso, na Bahia. Estou aqui na cidade há menos de um mês. Né? E procurando alguma casa espírita aqui para chegar, e tive o prazer de conhecer, né? E hoje fui muito bem acolhido pela casa. Só tenho a agradecer. Que né? bom. Ok? Que Muito bom. Obrigado a todos aí. Seja sempre bem-vindo. E que a cidade acolha você da mesma forma. E é isso, né? Parar de viver na solidão é ser acolhido, né? Terminou bem a palestra com o depoimento. Tá bom, gente? Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado por vocês disponibilizarem esse tempo para ouvirem esse momento, né? Essas palavras. E volto a repetir para vocês que se 10% do que eu falei entrou no coração de vocês, já é bastante. Já fico muito feliz com essa absorção desse conhecimento. E daqui para frente é um passo de cada vez e vamos indo, né? Esse é o nosso projeto, essa é a nossa passagem na Terra, evoluindo, caminhando, né? E fazendo a nossa história, tá bom? Obrigado. Gratidão, Dimas, pelas palavras dessa noite, né? Gratidão a todos que estiveram aqui, também através da Rádio Filhos da Luz. Agora eu vou chamar a Letícia aqui para ler a nossa mensagem da noite. Enquanto a Letícia chega, já vou convidá-los para a palestra da semana que vem, onde estarei falando sobre o tema liberdade de escolha. Estão todos convidados para participar. Boa noite. A solidão, segundo Chico Xavier, não é apenas a ausência de pessoas, mas sim a perda do contato com o próprio eu. Ele a define como um momento em que nos perdemos de nós mesmos e buscamos em vão a nossa alma. A solidão, nesse sentido, é um convite à reflexão e ao autorreconhecimento, não necessariamente um estado de sofrimento. A solidão pode ser um momento valioso para refletir sobre si mesmo e buscar a paz interior. A solidão pode ser um convite para o crescimento espiritual e a superação de desafios. Em momentos de solidão,
A fé em Deus e a confiança em sua bondade podem ser um apoio fundamental, como mencionado em textos espíritas. A solidão também pode ser superada através do serviço ao próximo, buscando ajudar e consolar aqueles que sofrem, conforme sugerido em textos espíritas. Em essência, a mensagem de Chico Xavier sobre a solidão nos convida a transformar esse sentimento em uma oportunidade de crescimento e busca pela nossa essência, encontrando em nós mesmos a força para superar os desafios da vida. Que Jesus nos abençoe. Então, gratidão a Letícia também. E agora a gente vai preparar aqui para o nosso passe.